Alô, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é um canal de astrologia e eu vou tentar corrigir que outro dia eu fiz o que já aconteceu outras vezes, uma confusão entre os aspectos, porque é muito número e muito aspecto na cabeça da gente. Tem sempre o conteúdo de vocês do YouTube aberto, tem o conteúdo do YouTube fechado, que é o clube de membros, e tem o conteúdo mais importante de todos, que são as previsões dos meus clientes, que podem estar recebendo trânsitos de quadratura de Saturno, de conjunção de Netuno e etc. Então, quando vocês perceberem que tem um erro, e a Renata Roma foi rápida no gatilho, ela me avisou rápido e eu troquei. Na verdade, para mim, os aspectos planetários dependem muito da maturidade do sujeito. Tem gente que precisa de uma alavanca, de quadratura, porque senão não sai do lugar. Inclusive nos livros de iniciação de astrologia, nos livros básicos de astrologia, tem várias anotações dizendo para que você não se engane em relação aos trígonos, porque às vezes as pessoas se acomodam. E é verdade, eu vejo isso na numerologia e vejo isso na astrologia. Às vezes é melhor um tranco de Urano para você pular, né? Um tranco mesmo. Urano joga você para o alto e joga você para frente. Uma quadratura de Urano do que um trígono de Júpiter que vai deixar você pensando e avaliando e fazendo filosofia, dependendo da situação que você está vivendo. Então, assim, eu vou fazer uma gravação longa, em termos, não vou parar em 15 minutos, mas eu queria dizer para vocês que mais importante do que tudo é que o planeta Vênus, que recebe quadratura de Saturno e que vai receber trígono de Plutão no dia 21, que é o dia do ingresso do Sol em Câncer, que vai ser um dia importantíssimo, você imagina. É no dia 21, abertura do solstício, Plutão trígono Vênus, Vênus um planeta que tem toda afinidade com a Lua, a Lua em Áries, Plutão trígono Vênus, pedindo transformação radical na economia, no modo como a gente se relaciona, nos nossos valores, tudo isso que a gente já falou e algumas coisas eu escrevi, eu fiz uma postagem. Para quem estiver passando por aqui agora, eu escrevo muito no YouTube. Eu consigo ter no YouTube o material mais completo, porque eu consigo escrever e consigo jogar os vídeos. Quando vocês sentirem que o meu vídeo está arrastado, que eu faço entre as palavras, é porque eu estou fazendo na hora. Não tem muito jeito. Ou eu faço desse jeito, mais arrastado, ou não vai sair, porque eu não vou conseguir tempo, né? Quais são as duas maiores riquezas que a gente tem hoje em dia? Tempo e saúde, né? E quem é que tem tempo sobrando e saúde sobrando? Tomara que a maioria das pessoas que está me ouvindo tenha, porque aqui, casa de ferreiro, espeto de pau. E qual é o grande mal do nosso tempo? A pressa, a ansiedade, mas isso vai ficar para depois. O que eu quero colocar é que Vênus, que não é um planeta ansioso, entra em Gêmeos no dia 22, no dia seguinte ao dia da formação do solstício, do ingresso do Sol em Câncer. No dia 22, 21 horas, 34 minutos, Vênus entra em Gêmeos. Não vai existir conjunção entre Vênus e Mercúrio, apesar de Mercúrio já estar em Gêmeos, mas eles não vão se encontrar. Não importa, eu fiz uma postagem sobre os elementos, mas eu não cheguei na entrada de Vênus em Gêmeos. Eu citei, mas isso eu vou dar depois, vai ser essa semana agora. Vênus em Gêmeos não é tão forte quanto Vênus em Touro. Vênus em Touro está no próprio signo. Eu prefiro os Gêmeos, como muitos astrólogos preferem, quando a gente recorta o pedacinho do mapa, nos signos mutáveis. Vênus em Sagitário, Vênus em Gêmeos, Vênus em Peixes, que é a exaltação de Vênus,
porque fica mais maleável. Vênus em Touro é belíssima, belíssima, belíssima. Se não me engano, é Vênus do Paul McCartney. Se não me engano, que eu preciso tirar o mapa dele para dar para o pessoal do clube de membros. Mas é belíssimo. Você pode ter uma relação com a beleza, com a poesia, com a beleza das formas. Mas Vênus em Gêmeos eu acho mais fácil de trocar, de ser maleável, de aceitar, flexibilizar, enfim. Vênus em Touro, em teoria, pode ser um dos melhores aspectos para Vênus em relação a dinheiro, em relação à constância, em relação talvez a ciúmes, controle, que aí já não é muito bom. Mas em relação à beleza, é maravilhoso. Depois eu posso fazer uma pesquisa de quem tem Vênus em Gêmeos e Vênus em Touro, mas recortar um pedacinho do mapa, porque o sujeito pode ter Vênus em Touro, que eu acho que é a Vênus do Paul McCartney, e ser geminiano com Mercúrio em Gêmeos, então vai dar uma boa mistura e um planeta pode impregnar o outro, e se a Lua estiver em Touro e Vênus em Gêmeos, a mesma coisa, vai ter um mix bom. Eu queria também, então assim, Vênus fica em Gêmeos do dia 22/6, a Vênus entra em Gêmeos às 21h34. No dia 17/7, domingo, 22h32, ela entra em Câncer. Então, dentro desse período, Vênus em Gêmeos, que obviamente algum pinguinho de favorecimento tem que trazer para os geminianos, porque eu não sei o contexto inteiro do teu mapa. Se o ascendente for Gêmeos, melhor ainda, porque aí a Vênus cruza o teu ascendente. Se a Lua for em Gêmeos, se um dos ângulos for em Gêmeos, é muito bom. Para dinheiro, para relacionamentos, para criatividade, para pessoas. Eu queria, antes de qualquer coisa, eu vou continuar com Vênus um pouco, vou falar de Eros e vou falar também dos planetas que a gente vai ter no signo de Câncer. Quando eu brincar com vocês aqui, quando eu der algumas frases em inglês, não é arrogância, é o contrário. Uma outra dica que uma pessoa me deu, uma moça que também tem dificuldade com o idioma, eu tenho muita dificuldade com o idioma, são sons que eu nunca fiz na minha vida. E comecei a estudar muito tarde, por erro meu. Ela me disse para eu tentar pensar em inglês e tentar falar em inglês. Eu falo alto, eu falo sozinha alto, sem grandes preocupações, porque isso me ajuda a arrumar minha cabeça. E às vezes eu falo alto e escrevo para poder organizar minha cabeça. Então, quando tiver alguma expressão aqui em inglês, não é arrogância, é o contrário, é porque eu estou lembrando dessa dica que essa menina me deu. O inglês dela é muito mais avançado do que o meu. E ela disse que essa dica funcionou para ela. Como a gente está falando de gêmeos, é ótimo. Pense em inglês, fala alto em inglês, mesmo que você fale sozinho ou sozinha. E se estiver falando com um amigo, avisa, ó, não é arrogância, é porque eu preciso trazer essa língua para incorporar, para não ter dificuldade de estar pensando em português, depois traduzindo para o inglês, porque isso não funciona. Voltando para a astrologia, eu consegui, agora eu vou para Eros, que eu falei para vocês que eu ia fazer uma pesquisa sobre Eros, porque eu não quero falar de Eris, que a diferença não é só a letra I e a letra O, entendeu? Que uma vale 6 na numerologia, a outra vale 9. Eu consegui encontrar muito pouco sobre Eros. Eu consegui fazer uma pesquisa e ele é considerado, sim, um deus primordial, inclusive o primeiro deus de todos. Filho de Nixe, filho da noite, e fundamental na formação do mundo. Ele sempre existiu, ele não nasce, quer dizer, mitologia tem disso, né? Ele é o filho da noite, ele sempre existiu, ele não nasce, mas ele tem uma mãe, que é a noite, Nixe. Você encontra referências a esse Eros original em Hesíodo, que considera que ele foi uma das 4 primeiras divinas forças
fundamentais para que o mundo onde a gente vive existisse. Então ele cita Caos, Gaia, Tártaros e Eros. É isso? Ele cita Caos, Gaia, Tártaros e Eros. E ele descreve Eros como o mais antigo de todos. E depois os pré-socráticos também afirmam que ele foi o primeiro de todos os deuses a chegar. Pois é. Só que quando a gente continua lendo, aqui eu não estou na Wikipedia, não, eu estou num outro site de história dos mitos gregos. Ele acaba se misturando em termos de qualidades, os próprios gregos vão trazendo as características do filho de Afrodite com Ares ou de Vênus com Marte, que é Cupido, que é aquela criança que tem uma flecha que faz você se apaixonar por alguém, e aí ele pega a outra flecha, são sempre duas flechas. E Cupido se diverte porque ele joga a flecha do amor no João e a flecha da rejeição na Maria. Então as pessoas fazem uma confusão amorosa muito grande e ele se diverte até que ele resolva salvar uma das duas pessoas, fazendo com que as duas flechas possam despertar o mesmo tipo de desejo. A gente não vai conseguir muita coisa. Não vai. Eu posso até continuar porque me interessa estudar Eros, mesmo que eu tenha que aplicar pouco no meu dia a dia, mas é algo que para mim é até raro poder me dedicar a um estudo que eu não aplique, a um estudo de astrologia que eu não aplique no dia a dia. Eu sei que não dá para misturar porque existe um asteroide chamado Cupido, que nas listas maiores você encontra. Normalmente Eros já aparece no astro.com, Psique, mas existe um asteroide chamado Cupido. A tradução não pode ser a mesma. E Eros acaba tendo também ele divide muito esse Eros primordial e até o Cupido também das características de Vênus e Marte, porque atração, repulsão, desejo, sexualidade, mas esse Eros primordial, ele tem uma questão com a criatividade e com o amor pela criatividade, que é o que me interessa, mas eu já vi que eu vou ter limites, porque existem limites na literatura, como existem limites na literatura para Lilith. Chegando em Lilith, eu vou colocar para vocês o seguinte: alguém me escreveu perguntando se essa quantidade de arquétipos femininos em Câncer, Juno não está em Câncer, Juno está em Peixes, é a esposa de Zeus, na verdade, Juno é a esposa de Júpiter em Roma e Hera, a esposa de Zeus na Grécia, está em Peixes, elemento água. A gente vai ter Lilith, aquela que representa a potência, aquela que não se submete e que é expulsa do paraíso, mas Ceres, que é a grande mãe, no signo de Câncer. Tem mais alguma deusa? Eu acho que... Não, Juno vai estar em Peixes, está em Peixes. É Lilith e Ceres que ocupam o signo... e porque Eros vai entrar em Câncer. Ok, porque Eros vai entrar em Câncer. Na verdade, eu acho que a dificuldade maior aqui é da gente estar
conjugando Ceres, deixa eu só dar uma olhada aqui, conjugando Ceres e Lilith em Câncer. E a Lua, né, na Lua Nova. E a Lua, na Lua Nova. Porque a Lua pode ser representada por Ártemis, que é a Lua crescente, pode ser representada por Perséfone, que é a Lua Nova, pode ser representada por Ceres, que é a Grande Mãe. Eu não sei se tem mais algum arquétipo aqui, acho que não, porque é Eros que vai entrar em Câncer. Esse Eros primordial, não Cupido. Eu posso até depois, com o tempo, procurar Cupido. Aqui, sobre relação amorosa, eu acho que aqui é mais uma questão do feminino, do yin, porque Ceres é a grande mãe, aquela identificada única e exclusivamente com a maternidade. Tem muitas mulheres que, quando os filhos nascem, elas abdicam, isso ainda existe, de qualquer outro tipo de realização pessoal. Isso ainda existe. Porque ser mãe é muito bom, né? Ser mãe é muito, muito, muito bom. Vai ter um período, quando Vênus entrar em Câncer, eu tenho que ver isso depois, que aí a gente vai ter Sol, porque Vênus entra em Câncer em 17/7, Lilith fica num signo por 9 meses. De qualquer maneira, serão vários arquétipos femininos, porque Vênus também é feminino, é essa aqui atrás de mim, não foi à toa que eu escolhi esse quadro. Eu acho que tem que ter uma costura, porque hoje você pode ser mãe, e pode ser uma mãe não super protetora, mas pode ser uma mãe atenta, que protege, que dá colo, sem abrir mão da tua sexualidade, que é a questão de Lilith, e da sua potência, porque você pode ser muito bem realizada profissionalmente, trabalhando de casa, e pode ganhar tanto quanto seu marido, se bobear, muito mais. Você pode ser criativa, você pode ter um trabalho criativo. Tem mulheres que são mães e que trabalham muito e que mantêm a casa e que ainda encontram tempo para um trabalho criativo, seja o que for, dançar, pintar, dançar, uma terapia diferenciada, o que for. Aí depende de cada um, como é que você cria. Tem gente que gosta de fazer arranjo de flores, tem gente que gosta de ir para uma atividade que parece que não é criativa, mas que muda você da cabeça aos pés, que é o tai chi, muda você do lado do avesso, enfim, ou criar no sentido de ajudar alguém, ou criar um grupo de mulheres, ou não só um grupo feminino de literatura. Tem muitos grupos que são criados para que as pessoas estejam dividindo os seus interesses. Então, seus interesses, suas. Tem muito grupo de escrita criativa. Outro dia eu fui descobrir que uma cliente minha que mora na Suíça fez um curso de escrita criativa com uma outra cliente minha que mora do lado da minha casa, que é uma pessoa maravilhosa. A internet permite esse tipo de interação. Eu acho que o que vai existir não é tanto uma melhora para os relacionamentos, porque a gente está falando de arquétipos femininos o tempo todo. Na lua nova, a própria lua estando em Câncer, a lua nova é uma lua de Perséfone, é uma lua mais interiorizada. A gente tem Selene, que é uma lua pouco explorada. Tem muitas deusas, tem as deusas pesadas, como Hecate, que tem muitas características de Lilith. Lilith hoje, dizendo não, eu não me submeto, é muito comum. Dizendo não, não quero casar, não, não quero morar junto, não, não quero ter filhos, vou adiar, vou congelar óvulos, se depois eu decidir que eu não quero, eu faço doação,
E ela não precisa ser amaldiçoada por isso, nem por ser ela quem tem uma atividade sexual mais ativa dentro do casamento, porque às vezes os homens mais tradicionais estão muito preocupados com dinheiro, bababá, se ela não cutuca, não acontece. Então quem provoca é ela. Depois ele agradece. Então, acho que a gente não precisa ter mais essa. Você tem mulheres, por exemplo, eu tenho uma cliente minha que sempre trabalhou a vida inteira, agora ela deu uma pausa, porque ela pôde se aposentar, mas ela sempre trabalhou a vida inteira, criou 2 filhas, sempre puxou o marido, ou empurrou o marido no bom sentido, trabalhava num centro espírita 2 vezes por semana, cuidou da mãe, cuidou da sogra, deu conta de tudo isso. Ela integrou todos esses arquétipos. Ela tinha Perséfone no centro espírita, que depois ela diminuiu um pouquinho, porque o marido acompanhava numa das sessões, não acompanhava na outra. Cuidou da sogra, cuidou da mãe. Isso é muito a lua, a doação. Era uma executiva power, uma virginiana com a lua em escorpião, criou 2 meninas muito bem criadas. Ela integrou isso tudo, sem deixar de ser feminina, sem deixar de ser mulher, é, sendo radical na hora em que o cenário machista tentava falar mais alto. Então ela era um pouco Atena, ou até Ártemis, jogava uma flecha no chefe. E agora está aposentada, mas não vai ficar parada. Aliás, ela estava começando uma segunda faculdade. E por falar nisso, a segunda faculdade que ela está começando é nutrição. Ela veio de um mundo completamente diferente. O nó do norte dela é em Gêmeos, ela pode mudar radicalmente. Ela, por falar em nutrição, essa conjugação de planetas em Câncer e com o nó do lunar norte em Touro, uma das coisas mais importantes é a nutrição. E a nutrição mudou radicalmente. Tenta lembrar da tua nutrição quando você tinha 7, 8, 9 anos de idade. Para quem tem mais idade, para quem tem mais de 45 anos, era completamente diferente de agora. Era a valorização dos instantâneos, exatamente a valorização dos processados, daquilo que era mais fácil, mais rápido. Hoje, graças a Deus, está mudando de um modo lento ainda, as mudanças do mundo são lentas, mas a gente consegue perceber o cuidado, a preocupação. Lógico que a gente está vendo o desmatamento da Amazônia, ainda existe. Tem um filme aliás, 2 filmes que eu passei para vocês, extremamente importantes do Netflix, que é raro a gente encontrar filme realmente bom no Netflix. Tem mais suco de tomate do que qualquer outra coisa, tem muita violência, mas tem um filme chamado Percy versus Golias, que é um filme sobre pequenos fazendeiros canadenses contra as grandes empresas, em especial uma. É muito bom, muito importante, é lento, mas vale a pena ver. Se você não conseguir ver inteiro, vê metade, depois você vê a outra metade, porque é belíssimo, lindíssimo. Dava para cortar uns 10 minutos ali, mas enfim. Mas vale a pena. E o filme da Whoopi Goldberg, que é uma sátira muito inteligente, super engraçada, porque a gente ainda tem muita coisa para resolver, ainda tem muita coisa para consertar. E eu acho que a integração Juno, você pode ser uma esposa dedicada, fiel, que admira seu marido, mas você não é só isso. Você também tem o seu papel profissional, tem o seu papel criativo, tem seu grupo espiritual, tem seu grupo intelectual, faz algumas coisas junto com o maridão, faz algumas coisas completamente sozinha. Eu conheço casais que se obrigam, uma vez por ano ela sai sozinha, uma vez por ano ele sai sozinho, às vezes durante a semana ela sai com as amigas ou procura um grupo
de estudos e ele também vai ou jogar futebol ou andar de moto com os amigos dele, seja lá o que for que eles gostem de fazer. Eu acho que dá muito bem para conjugar isso tudo. E uma outra questão que eu falei, que acho que nem foi para o ar ainda, acho que nem foi para o ar ainda, sobre a necessidade da gente tomar atitudes radicais pelo fato de que o signo de Câncer, quando entrar no dia 21, a Lua vai estar em Áries. E Áries é um signo radical, são dois signos muito diferentes. O radical não precisa ser negativo, não precisa ser violento. Eu tive um problema hoje, eu precisei comprar Alegra 180 para minha rinite, e a Droga Raia está fora do ar, Drogaria São Paulo está fora do ar, Drogazil está fora do ar. Não, Drogaria São Paulo não. A Drogaria São Paulo eu consegui comprar, mas só entrega em 2 dias. Aí, o que que eu fiz? Eu liguei para uma loja, eu consegui o telefone de uma loja e perguntei para ele se ele tinha. E ele tinha. Aí eu chamei um Uber, não saí nesse frio, mas o Uber foi lá para mim comprar. Isso é uma atitude radical. Vou mandar alguém aí. Como o rapazinho, como eu tinha dinheiro vivo, o rapazinho do Uber foi legal, ele foi lá para mim e buscou. Eu podia ter pego o Uber, ter ido até lá e voltado, mas aí tá muito frio. Eu posso dar 1000 exemplos de atitudes radicais. Eh, o que vem mais na minha cabeça tem a ver com saúde. Eu tenho uma cliente minha que tentou fazer um tratamento de homeopatia, ah, e alimentação e Ayurveda para uma vesícula que estava inflamada, ela quase morreu. Teve que entrar numa atitude radical de tirar a vesícula porque ela ficou assintomática durante muito tempo. Depois, quando começou a ter as náuseas, já estava muito avançado. Tem que tirar. Ela tentou, acho que tentou uns 40 dias. Depois viu que ela não ia viver muito tempo com aquele órgão que já estava intoxicando o organismo inteiro. Então, uma atitude radical não significa que você tenha que usar de violência, porque é Áries que está ali, porque Áries vai ser violento, porque Áries vai bater com o pé na porta. Uma vez eu morei há muitos anos atrás, eu morei num prédio que a menina da cobertura, que não era uma cobertura exatamente, era a casinha do zelador, que fizeram um apartamentinho e alugaram. Ela saiu e deixou uma vela acesa e pegou fogo. O que que você faz? Você bate com o pé na porta, entendeu? Porque não vai ter tempo de chamar corpo de bombeiro, que não chega tão rápido assim. Você bate com o pé na porta, quer dizer, tinha um zelador que ficava sentadinho e não morava lá. Graças a Deus foi antes dele ir embora. E aí ele arrebentou a porta, arrombou a porta junto com um outro senhor e conseguiram apagar o incêndio, senão a casa dela e o prédio estavam ameaçados. Então, assim, em alguns momentos você toma atitudes radicais, porque aquilo que está acontecendo, eu até brinquei na hora que eu fui fazer meu chá, depois de tomar o Predecin e o Alegra, aqui tem um pouco de tudo, aqui tem gengibre, canela, limão, que mais? E própolis. É um exagero, mas do jeito que eu estava hoje de manhã, eu não ia conseguir trabalhar. Então, assim, é um exagero, né? Mas pior exagero foi entrar no Predecin, mas fazer o quê? É, Meu médico vai me atender amanhã. Tem horas que você tem que entrar numa atitude, às vezes até de dar limite para as pessoas. Teve um incidente agora, eu não quis comentar sobre a história do Will Smith, porque a história do Will Smith tem outras questões mais antigas ali. E se você perceber, ele aceitou a piada. Quem não aceitou a piada foi ela, que expõe
a alopécia dela. Eu falo alopécia porque eu também tenho. Faço muito tratamento de cabelo. Depois, se vocês quiserem um bom dermato de cabelo, eu passo para vocês. Mas aí eu passo pelo WhatsApp. Mas teve um incidente agora com o Tom Hanks, que ele estava saindo de um hotel e a mulher dele se assustou, porque os fãs vieram e cercaram os dois, porque a segurança dos dois, um sujeito enorme, não foi capaz de protegê-los. E ela se distanciou um pouco. E aí ela se assustou, ela deu um grito de susto, porque o rapaz, acho que o rapaz tropeçou em cima dela, alguma coisa assim, ou chegou perto demais dela. E o Tom Hanks deu um grito, e aí todo mundo na internet está julgando se ele errou, se ele fez certo. Não dá para ver direito no vídeo o que aconteceu. A impressão que você tem é que o rapaz chegou perto demais e ela se assustou. E o Tom Hanks deu um chega para lá neles, deu um grito, e eles se desculparam. Depois parece que ele se desculpou também, mas que a mulher dele ficou muito assustada. Às vezes você toma uma atitude radical, tem atitudes radicais muito difíceis de serem tomadas, como as pessoas que têm animais que às vezes estão sofrendo muito no final da vida, com doenças terminais e que é melhor mandar sacrificar. Essa é das piores que pode existir. Mas às vezes é melhor, sob determinado ponto de vista, do que deixar um animalzinho sofrendo, dopado, daqui a pouco nada mais adianta, depressivo. Essa é terrível. Já tive clientes que fizeram consultas para perguntar se isso valia a pena ou não. É bem, bem, bem difícil. 31 minutos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar essa gravação, vou gravar para o clube de membros, que eu estou devendo para o clube de membros o que eu prometi para eles, que agora tem um rapaz, e vou transferir a gravação que era de hoje para amanhã de manhã. Então amanhã vai ter duas gravações, uma gravação de manhã e uma gravação de noite, que é proibido pelo marketing, mas eu vou tomar uma atitude radical. Eu não vou falar de ansiedade agora, deixa chegar mais planetas em Áries para a gente falar da ansiedade, que é o grande mal do nosso tempo. Mas por hoje tá bom, 32 minutos já deu. Obrigada.